Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E quem nunca sonhou em viver um conto de fadas, viveu tão sonhado felizes para sempre? Quem nunca sonhou em estar dentro de um conto de fadas? Mas e se eu falar para você que por trás de contos de fadas famosos que a gente conhece, existem histórias bem macabras e assustadoras e com certeza você não vai querer mais fazer parte de contos de fadas. O vídeo de hoje eu vou contar para vocês algumas histórias macabras por trás dos contos de fadas que a gente conhece hoje. Mas antes de começar esse vídeo, eu já quero pedir para que você se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito, que você compartilhe esse vídeo com a sua família, com seus amigos, compartilhe com todo mundo para que mais pessoas possam conhecer o canal. Não se esqueça de deixar aqui nos comentários o que você achou desse vídeo ou temas para próximos vídeos. Não se esqueça também de ativar o sininho para você receber notificações sempre que sair um vídeo novo e de deixar sua curtida, porque isso me ajuda muito, tá bom? E sem mais enrolações, bora pro vídeo! Bom, como eu falei ali no começo, meu trabalho hoje é contar pra vocês algumas das histórias mais assustadoras por trás dos contos de fadas que a gente conhece. São histórias reais, assim. Hoje, os contos de fadas que a gente conhece, muitos deles foram adaptados pelos irmãos Grimm. Então hoje a gente tem aquela versão ok dos contos de fada. Se você assiste os filmes da Disney, você também vê filmes com finais felizes, que o casal fica junto e tudo mais. E o meu objetivo com esse vídeo hoje é simplesmente estragar a sua infância. Sim, eu vou estragar a sua infância, contando assim um lado que você não conhecia de contos de fadas que com certeza fizeram parte da sua infância. E bora parar de enrolação e bora começar! A primeira história é a da Chapeuzinho Vermelho. Na história que a gente conhece, é uma garotinha que usa um capuz vermelho e ela vai até a casa da sua avó levar alguns doces e frutas, porque a avó dela tá doente. Só que no meio do caminho ela encontra um lobo ali que faz ela desviar o caminho. E ela vai, enquanto ela está indo por um caminho mais longo para a casa da avó dela, o lobo aproveita, corre para a casa da avó, esconde a avó dela e fica esperando a Chapeuzinho Vermelho. Bom, o final da história que a gente conhece é um final feliz, onde tanto a Chapeuzinho quanto a sua avó, elas conseguem escapar do lobo e elas vivem felizes porque um caçador passa ali e salva elas na hora, o lobo que se dá mal. Então essa é a história que a gente conhece hoje. Mas a história real, ela não é tão diferente assim da que a gente conhece hoje. O que muda são os fatos logo depois que o lobo ali encontra o Chapeuzinho na floresta e que ele vai para casa da sua avó. A história real, ela foi adaptada pelo autor Charles Perrault em 1697. E anos depois, essa história foi adaptada pelos irmãos Grimm. Bom, como eu falei, o começo da história é muito parecido com o que a gente tem hoje, com a história que a gente conhece hoje. Bom, o que muda da história que a gente conhece hoje é que a partir do momento que o lobo vai correndo até a casa da avó, assim que ela abre a porta, ele logo avança no seu pescoço, morde ela e coloca todo o seu sangue dentro de garrafas como se fosse vinho. Ele então desmembra todo o corpo da avó e simplesmente cozinha ela, faz uma baita de uma refeição e ele fica esperando a Chapeuzinho Vermelho chegar. Quando o Chapeuzinho Vermelho chega, ele vestido de avó, né? Ele tava ali na cama vestido de vovozinha. Ele vai lá e oferece aquele banquete pra pequena Chapeuzinho Vermelho. A Chapeuzinho não sabia que a refeição que ela estava tendo ali era, na verdade, a sua avó que estava morta. Então, na história real, a gente vê a Chapeuzinho Vermelho cometendo canibalismo. Isso sem saber. Fora que ela também bebeu daquele suposto vinho que o lobo estava oferecendo para ela, então ela também bebeu do sangue da avó dela. Sim, não é uma história muito convidativa para crianças, não é? No final do conto, diz que o lobo pede para Chapeuzinho Vermelho se deitar nua na cama, junto com ele, e ele também devora a Chapeuzinho Vermelho, fazendo com que tanto ela quanto a sua avó morram no conto de fadas e faça com que o conto de fadas não seja nada feliz. Ainda bem que os irmãos Grimm pegaram esse conto meio macabro, meio assustador e trouxeram para a realidade assim das nossas crianças hoje, né, para a realidade que a gente teve,
de um final feliz, de que a Chapeuzinho fica bem, de que a Chapeuzinho, sabe, ter um final feliz. Eu posso dizer assim que os irmãos Green foram responsáveis por salvar a nossa infância. A segunda história que eu vou contar hoje é a história dos três porquinhos. Na história que a gente conhece, os três porquinhos eles nos ensinam que a gente não deve ser preguiçoso e que pra gente construir as coisas da nossa vida tem que ser algo sólido, tem que ser algo pensado, não pode ser com pressa, não pode ser com preguiça. E na história que a gente conhece, os três porquinhos, cada um constrói uma casa diferente. O que constrói a casa de palha tem a sua casa destruída pelo lobo mau, mas ele consegue abrigo na casa de madeira do seu irmão. A casa de madeira do seu irmão também é posta abaixo pelo lobo mau e os dois conseguem ir até a casa de tijolos do seu outro irmão e lá o lobo não consegue entrar, não consegue derrubar e eles vivem felizes para sempre. Essa é a história que a gente conhece. A história verdadeira dos três porquinhos não é muito diferente. O que vai mudar mesmo é o final. Na história real, diz que os três porquinhos moravam com a sua mãe e que eles eram, assim, muito da vida errada, que eles roubavam, que eles eram envolvidos ali com vários crimes, com coisas, assim, totalmente ilícitas e tudo mais. E diz que a mãe dele já não aguentava mais, que ela falou assim, chega, pra mim já deu, não aguento mais vocês três já são maiores de idade, vocês não podem mais morar dentro da minha casa. E diz que a mãe dos três porquinhos expulsa os três porquinhos de casa. Quando ela expulsa eles de casa, cada um vai viver a sua vida e cada um vai construir a sua casinha. O primeiro constrói a casa de palha, o segundo constrói a casa de madeira e o terceiro porquinho constrói a sua casa de tijolos. Diz também que ali naquela vila, naquele vilarejo onde eles moravam, tinha um lobo que era extremamente faminto. E o lobo, quando descobriu que ali tinha três porquinhos novos na área, ele falou assim, beleza, vai ser o meu jantar, vai ser perfeito. Ele foi então à casa do primeiro porquinho que tinha construído essa casa de palha. E lá ele assoprou a casa, pôs a casa abaixo e ele devorou o primeiro porquinho. Porque o porquinho não conseguiu fugir e ele devorou o primeiro porquinho. Então a gente já tem aí, a gente já sabe que a história real não vai ter um final feliz. Ele então parte para a casa do segundo porquinho, o porquinho que fez a casa de madeira. Ele faz exatamente a mesma coisa. Assopra a casa, põe a casa abaixo e também devora o segundo porquinho. Ele ali já não estava ele não estava satisfeito com o que ele já tinha feito, já tinha, matado 2 porquinhos. Ele falou assim, eu vou na casa do terceiro, é bom que a refeição vai ser completa. Ele foi então na casa do terceiro porquinho, tentou assoprar, não conseguiu, viu que aquela tática não ia dar certo. Então ele falou assim, o jeito que eu tenho para atrair esse porquinho para fora é talvez oferecer alguns legumes, algumas frutas, deixar aqui a solta, sabe? Como se estivesse do nada aparecido na porta da casa dele. Porém, o terceiro porquinho, ele já tava ali, ó. Ele tava de olho nas más intenções ali do lobo, né? Ele já tava observando. E nada do que o lobo fazia com que esse porquinho saísse de casa. O porquinho tava lá, na vida dele, tranquilo. Ele falou, eu que não vou sair, esse lobo tá querendo me matar, eu não, né? Aí o lobo teve a brilhante ideia de subir pela chaminé, de entrar pela chaminé na casa do porquinho. Como esse porquinho já estava bem esperto ali, ele virou e falou assim, ele quer subir? Pois ele vai subir, mas ele vai ter uma surpresa esperando. Ele colocou um baita panelão de água fervendo embaixo da chaminé. E assim que o lobo desceu, caiu direto nesta panela com água fervendo. O que o porquinho fez então? Ele cozinhou o lobo. Ele falou assim, eu ia ser a refeição do lobo, pois agora o lobo vai ser a minha refeição. Ele cozinhou o lobo e aquele foi o seu jantar. Tá, Brenda, mas o que tem de tão absurdo assim na história dos três porquinhos para ela ser um tanto quanto macabra e assustadora? Então, vocês se lembram que no começo eu contei que o lobo se alimentou dos 2 primeiros porquinhos? Então, a partir do momento que o terceiro porquinho foi fazer a refeição, basicamente ele não se alimentou só de lobo,
como também se alimentou dos seus 2 irmãos, visto que dentro da barriga do lobo ainda tinha restos dos seus irmãos. Então, assim como o conto do Chapeuzinho Vermelho, podemos dizer também que o conto dos 3 porquinhos tem uma pitada de canibalismo. A terceira história de hoje é a da Bela Adormecida. A história que a gente conhece hoje é de uma princesa que, quando nasceu, ela foi amaldiçoada por uma bruxa e, ao completar 16 anos, ela espetou seu dedo numa roca de fiar e entrou num sono profundo, mas um príncipe veio, se apaixonou por ela, deu um beijo de amor verdadeiro, ela acordou e eles viveram felizes para sempre. A história real, ela aconteceu por volta do século 17 e a princesa, hoje a gente conhece ela pelo nome de Aurora, mas na história real diz que na verdade ela se chamava Thalia. E por coincidência a Thalia, ela acabou, quando ela fez 16 anos, ela acabou espetando seu dedo em um espinho muito venenoso e entrou num sono extremamente profundo. E ela ficou no castelo por anos e anos, sozinha, abandonada lá no quarto dela, até que um certo dia um rei apareceu no quarto dela. Ele imediatamente se encantou pela beleza da Thalia e ele simplesmente violentou o corpo dela. Sim, enquanto ela dormia, ele foi lá e fez coisas que não devia com o corpo dela. Apesar dela estar ali, dela ter entrado numa espécie de coma devido ao espinho venenoso que estava espetado no seu dedo, ela teve filhos. Ela teve uma gravidez e depois de 9 meses ela teve gêmeos. Os gêmeos foram colocados do lado dela na cama, só que assim, a Thalia, ela não tinha condições nenhuma de cuidar dos meninos, visto que, tipo assim, ela tava dormindo ali, ninguém sabia como acordar ela, e as crianças estavam morrendo de fome. Um dos gêmeos, então, foi na tentativa de procurar o peito da mãe para se alimentar, ele achou o dedo dela e ele começou a chupar o dedo dela. Nisso que ele começou a fazer isso, ele arrancou o espinho que tinha no dedo dela, fazendo assim com que a Thalia acordasse. Ela então acordou e ficou ali cuidando dos filhos dela, ela descobriu tudo o que tinha acontecido com ela nesse tempo. Ela ficou bastante chateada, mas assim, vida que segue, ela não tinha muito o que fazer. Porém, vocês lembram do rei, do rei safado? Pois é, ele tinha uma esposa. E a esposa dele descobriu a história da Thalia. Porque quando a moça acordou, todo mundo ali, né, foi uma baita notícia, assim, no reino. E a esposa dele descobriu que a Thalia tinha engravidado e ela descobriu que foi do marido dela. Imediatamente ela mandou o cozinheiro dela ir até o castelo onde a Thalia estava e matar as 2 crianças e fazer uma refeição para o rei, porque aquilo ia servir de vingança que ela ia fazer com o marido dela, porque ela tava muito brava, ela tava tipo assim, nossa, ela tava com ódio. E ela também pediu para que a Thalia fosse queimada numa praça pública, ali na frente de todo mundo, porque também seria outra vingança com o rei. Quando o cozinheiro foi até lá, ele chegou aí até o castelo da Thalia, mas ele não conseguiu matar as crianças. Ele simplesmente falou que não tinha como. Ele olhou as crianças e falou, não vou fazer isso. A rainha ficou extremamente brava, porém nesse momento o rei descobriu os planos da esposa e ele falou, não, deixa ela montar lá na praça pública o que ela vai fazer lá, que seria simplesmente queimar a Thalia. Ele falou assim, deixa ela fazer. E ele trouxe a Thalia. No momento que ele trouxe a Thalia, ele trocou a Thalia pela sua esposa. Então ele jogou a esposa dele na fogueira, queimou a esposa dele e o pior de tudo, ele casou com a Thalia. Ele casou com a Thalia, né, assumiu os filhos deles e eles viveram felizes para sempre. Bom, e a última história que eu tenho para contar hoje para vocês é uma história que eu amo muito, é o meu conto de fadas preferido, que é A Bela e a Fera. Porém, depois que eu descobri a história real, eu fiquei um pouco traumatizada, confesso. A história que a gente conhece hoje é sobre um príncipe muito bonito que ele simplesmente rejeitou uma flor de uma senhora que passava ali e ela lançou uma maldição transformando ele em fera.
E ela disse que até a última pétala de rosa cair, se a última pétala da rosa caísse e ninguém se apaixonasse por ele com a aparência de fera, ele ia viver como fera para sempre. Mas a gente sabe que a Bela apareceu ali, rolou um tchan entre os dois e eles viveram felizes para sempre. A história real, ela diz que era um mundo completo de fadas, era um mundo de fadas, e certa vez uma fada se apaixonou por um humano e eles tiveram uma linda filha. Porém, essa filha não foi aceita no mundo das fadas e essa filha então foi entregue a um comerciante, que seria no caso o pai da Bela, que a gente conhece hoje nos nossos contos infantis. E a criança passou a viver com o comerciante e tá tudo certo. Porém, diz também que tinha um rei e uma rainha, que eles tiveram um príncipe. E eles, assim, eles não podiam cuidar do príncipe, eles estavam passando por uns determinados problemas e tudo mais. Então, a rainha foi lá e entregou o príncipe para as fadas cuidarem. As fadas, então, cuidaram daquele príncipe como se fosse delas, elas educaram, fizeram tudo. Porém, a fada principal, que era responsável por cuidar do príncipe, quando ele teve assim uma determinada idade, ela foi embora porque ela precisava resolver algumas coisas e ela saiu daquela ilha de fadas, né, daquele mundo de fadas. Quando o príncipe tinha 16 anos, ela retornou. Porém, ela retornou já com um olhar diferente para o príncipe. Ela não tinha mais aquele sentimento de mãe e filho que ela tinha criado quando ele era pequeno. Ela começou a ver ele com outros olhos, com desejo carnal. Porém, o príncipe virou para ela e falou assim: não, eu só te considero como mãe, você me criou, não tem absolutamente nada que aconteça entre nós dois. O príncipe então voltou pro reino, né? Ele voltou para casa lá da sua mãe e dos seus pais. E essa fada, ela ficou tão brava que ela jogou essa maldição nele e falou: você só vai ficar livre mesmo se alguém um dia vier e se apaixonar por você, enquanto você tiver essa versão de fera. O resto da história não muda da que a gente conhece hoje. A Bela, que era a filha do comerciante, encontra o príncipe, eles começam a conviver juntos, ela se apaixona e tudo fica normal porque ele se transforma em príncipe de novo. Então, tipo assim, o que muda na Bela e a Fera é simplesmente o começo da história que a gente conhece hoje, né? Que o que a gente conhece hoje não tem nada de fada e nada do tipo, era só um príncipezinho arrogante. Mas e se eu contar pra vocês que a história da Bela e a Fera, ela foi baseada em uma história real? Dizem que essa história foi baseada numa história que aconteceu no século XVI. Pedro Gonzalez nasceu em 1537, com o que conhecemos por hipertricose, uma doença rara que faz com que a pessoa nasça com pelos excessivos pelo corpo. Naquela época, como não se sabia que essa condição era uma doença, as pessoas que tinham eram vistas como fenômenos. O rei Henrique II tinha coleção de pessoas que ele considerava estranhos. E o Pedro Gonzalez era uma dessas pessoas. Ele guardava esse homem dentro dos calabouços do castelo e ele maltratava. Ele tratava o Pedro como se ele fosse um verdadeiro animal. Quando o rei morreu, a sua esposa, a Catarina, ela assumiu o seu lugar. E ela começou a olhar assim pro Pedro e ela falou assim: cara, talvez se eu oferecer ele para outros reinos ou oferecer ele em casamento, talvez eu ganhe muita riqueza com isso. E foi assim que ela fez. Ela tirou o Pedro do calabouço e ela começou a oferecer ele em casamento, porque logo depois eles descobriram que o Pedro tinha não era nenhuma aberração, que ele simplesmente tinha uma doença rara. Então eles começaram a de fato ali tratar o Pedro como se ele fosse da realeza. Porém, nenhuma mulher queria casar com Pedro. Quando as mulheres viam Pedro, elas ficavam assustadas, né, devido à sua aparência e tudo mais. Então, a rainha, ela decidiu dar Pedro como marido para a filha de uma das empregadas, que por coincidência também se chamava Catarina. Óbvio que a moça não gostou nada disso, porque ela falou assim: como é que a rainha tá me obrigando a casar com um homem que eu não quero casar, com um homem que eu tenho medo e tudo mais? E assim foi, os dois se casaram. E logo depois eles começaram a ter filhos. No total, eles tiveram 7 filhos. 3 dos filhos deles nasceram com a mesma condição do pai. E quando eles cresceram, eles também foram doados a outros reinos como fenômenos. Então, tipo assim, eles tiveram uma filha que também tinha
as mesmas condições que Pedro e a filha simplesmente foi dada para outros reinos como se fosse um animal. E essa história aconteceu, né, no século XVII. E dizem que essa história foi o caso que fez com que nascesse a história que a gente conhece hoje da Bela e da Fera. Bom, essas foram algumas histórias assustadoras, macabras e reais por trás dos contos de fadas que a gente conhece hoje. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, coloca nos comentários o que você achou desse vídeo ou temas para próximos vídeos. Não se esquece de deixar a sua curtida porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo com todo mundo, com sua família, com seus amigos. Compartilha com todo mundo para que mais pessoas possam conhecer o canal. Não se esqueça também de ativar o sininho para você receber notificações sempre que sair um vídeo novo. E até o próximo vídeo. Tchau!